Boa noite, gente. Dando sequência aqui no evento com bastante conteúdo. Nós vamos falar agora sobre o algoritmo está onde vale a pena dedicar conteúdo. Eu tenho aqui comigo a Paula e a Carol, criadoras de conteúdo, e o Arthur, da Samsung. Enfim, a apresentação deles já está aí no descritivo. E acho que vai ser bacana porque a gente consegue trazer aqui o viés de criadoras de conteúdo, o viés de profissionais ligados à gestão de marcas, a conteúdo, como o Arthur aqui representa a Samsung, então vai ser interessante esse contraponto. Eu sou o Rafael Coca, eu trabalho na Spark, eu sou um dos fundadores, então a gente vivencia aí 24 horas por dia essa questão de associação entre marcas e criadores de conteúdo, fomos acompanhando a evolução desse segmento. E muito a gente fala que cada vez mais as redes sociais elas criam novas formas para o conteúdo ser criado. Então, eu queria falar, começando aqui com a Paula, com a Carol, vocês são duas criadoras de conteúdo multiplataformas, né? Porque vocês não só estão presentes em diferentes redes sociais, como vocês também estão presentes na criação de conteúdo no universo offline, na rádio, na televisão. Então, eu queria que vocês duas comentassem um pouquinho com a gente como é essa criação de conteúdo multiplataforma. Como é que vocês pensam esse conteúdo mais líquido, vamos dizer? Começando aí com a Paula, por favor. Então, começando que cada plataforma tem um público diferente, não adianta Instagram é um público, YouTube é outro, TikTok é outro, então a gente tem que pensar no conteúdo para cada plataforma, não adianta querer replicar a mesma coisa, porque não vai funcionar. Então, sempre com a nossa carinha, sempre com a nossa identidade, a gente adapta para cada rede e está no offline. Também uma das minhas premissas para quando eu aceitei apresentar o programa, o NetGeoLab, foi continuar com a minha identidade, Paula Stefani. Eu não era uma personagem ali, eu queria passar exatamente a minha essência para quem me visse, me reconhecesse. Então, eu acho que é isso, é se adaptar a cada uma, porque as redes sociais estão o tempo todo mudando, a gente tem que acompanhar essa mudança de alguma forma. Eu vim do universo do jornalismo, minha formação, e depois de passar por tantas redações diferentes, né, trabalhar com educação, com revista feminina, com a Super Interessante, revista de viagem e turismo, eu cheguei à conclusão que é fundamental que a gente saiba com quem a gente fala, num ponto de você quase desenhar essa pessoa, né? Quando eu trabalhava em revista feminina, a gente tinha na editora dezenas de publicações voltadas para o público feminino, mas cada uma delas falava com uma mulher diferente. Você tinha revistas que falavam com a mulher adolescente, que não era mulher, ainda era uma garota, moças que estavam na faculdade, no período estudantil, ali universitárias. Você tinha a mulher jovem, você tinha a mulher chefe de família, empresária, você tinha a mulher dona de casa, você tinha famílias grandes, famílias pequenas, rendas diferentes. Cada revista era focada numa mulher diferente. Então, eu enxergo esses muitos canais com os quais a gente chega no público como personas diferentes. E a gente tenta, na medida do possível, dar nome para essa persona, idade, enxergar um pouco como é a vida dela. Claro que sempre você vai ter diferenças, né? Porque é um universo muito múltiplo, você vai ter um pouco de tudo em cada um desses lugares, mas a gente fala com públicos muito diferentes no programa do GNT, com quem eu falo na Band. Meu público da Band é muito masculino, meu público do GNT é muito feminino, meu público do YouTube é um público um pouco mais velho e com menor escolaridade, meu público do Instagram tem mais escolaridade, é um pouco mais jovem. Então, é importante mesmo a gente enxergar essas particularidades das redes, mas mais importante do que isso, eu diria que é você enxergar com quem você está falando, para essa conversa ser muito olho no olho, ser muito pessoal. Isso faz muito sentido, porque a gente acompanha muito criador de conteúdo que, na verdade, ele cria o conteúdo uniplataforma e ele só replica nas outras. Então, acho que é um pouco do que a Paula colocou. Não faz sentido, porque, assim, adorei que você falou que a audiência é diferente em cada um dos canais e da mesma maneira que o consumo daquele conteúdo é diferente, seja pela penetração da plataforma social, se ela está mais perto dos jovens, mais com pessoas maduras, se ela é mais masculina, mais feminina, enfim, qualquer que seja
a perfil de audiência, é importante que, você entenda esse conteúdo, que ele pode ter a mesma base, mas ele é entregue de maneiras diferentes. E 2, se você tem conteúdo para estar naquela rede social. Então, isso também acho que é importante, que não é uma questão automática. E aí eu queria voltar para o Arthur, para entender aí do ponto de vista de marca, da Samsung, como é que vocês enxergam essa ativação nas diferentes plataformas sociais? Como é que vocês definem em que momento que vocês devem estar presentes? A gente viu o TikTok, por exemplo, que ele realmente deu um boom aqui no Brasil, principalmente esse ano, e a gente vê que as marcas, muitas olham para as redes sociais e falam, eu preciso estar lá, mas também tem aquele momento de calma, eu tenho papel, como eu vou entrar? Então eu queria ouvir de você, como é que funciona esse planejamento. Boa noite, obrigado aí pelo convite, né, por toda a Secom, os meus colegas aqui, para a gente bater esse papo. Eu acho que o que elas comentaram, acho que é muito, muito real mesmo, a gente precisa entender como são os canais, né. Obviamente que com a tecnologia, novos canais estão surgindo, mas eu acho que as empresas precisam parar um pouco, pensar, né, como que esse canal está sendo, ou qual que é o formato, qual que é a mensagem que esse canal está sendo construído, e daí pegar a sua narrativa, os seus valores, e mudar o formato, mas não sua essência, para conversar com essas pessoas, né? Você começou um pouco sobre o TikTok. A gente, quando começou a olhar para o TikTok, a gente viu que a ferramenta mais legal, ou o aspecto mais legal do TikTok, eram os desafios, né? A missão da Samsung é empoderamento e desafiar o status quo. Então, quando você consegue trazer essas mensagens via seus influenciadores para trazer esse desafio para o usuário, a narrativa fica autêntica. E, com isso, o conteúdo passa de uma forma muito mais real e fácil para os nossos pros usuários. Então, eu acho que o que comentaram, que a gente realmente precisa entender cada um dos canais, qual que é o formato de mensagem, quem que está lá e como que você adapta a sua narrativa para ser entregue para eles. Legal. E, Paula, Carol, já que a gente tocou nesse ponto de criar conteúdo para as novas plataformas, como que é a relação de vocês com isso? Vocês são... vocês enxergam que vocês têm a obrigação? São as doidas da nova plataforma? Agora o Instagram tem Reels, vou fazer Reels. Agora o YouTube tem formato ao vivo, vou fazer ao vivo. O TikTok, como é que é isso para quem cria conteúdo? Eu, por exemplo, eu crio um conteúdo base para o YouTube, que é a minha rede onde o vídeo é maior, né? E aí, a partir do YouTube, eu adapto para as outras redes. Então, eu pego uma ideiazinha, que eu sou um canal de DIY, faça você mesmo, experimentos científicos, tudo que eu sei fazer um pouquinho, eu ensino. Então, eu pego um pedacinho daquele vídeo que possa ser significativo para a rede e adapto ao formato, se é vertical, se é horizontal. E em cada rede eu faço a mesma coisa. No Reels eu coloco na vertical, no TikTok a mesma coisa. E, de certa forma, sim, eles nos obrigam a estar em todas as plataformas. Se eu não crio a minha conta, eles falam, cadê você, Stefania, no TikTok? Então, a gente tem que, sim, estar sempre por dentro do novo e se adaptar. Eu não me sinto obrigada a estar em todas as plataformas. A gente entrou hoje no Telegram, por exemplo, né? Mas eu acho que é fundamental que você esteja, de fato, de corpo e alma nas plataformas que você está presente. Então, não adianta você ter uma conta no Pinterest ou uma conta no Twitter, porque tem que ter, e aquilo não ser alimentado, né? A gente acha isso uma coisa mais complicada. Então, eu tento, nas plataformas que a gente está presente, manter uma comunicação efetiva. E fora das plataformas também, né? Eu tenho uma coluna de segunda a sexta-feira na Band, que é só de 2 minutos, a pessoa está ouvindo aquilo no carro, então precisa ser algo que eu tenho de me preocupar em falar de uma forma muito visual. As pessoas não sabem a diferença de Margarida e Gerbera, então não adianta eu falar Gerbera achando que a pessoa vai entender. Se tivesse uma foto no Instagram, seria muito mais fácil. Eu vou dizer plantas com cara de margaridinha, como essa, aquela e aquela outra, mas eu estou dizendo sobre o grupo todo. Quando eu falo com cara de margaridinha de desenho de criança, todo mundo lembra de alguma planta parecida, não importa se não é a Gerbera, se é um sempre vivo ou qualquer outra planta. Daí, quando eu vou para a televisão,
eu vou ter um trabalho muito editado. Então, eu já penso meu conteúdo para ser muito editável, para serem mais como um almanaque, vários boxes, vários blocos que se comunicam. Já para o YouTube, são longas histórias. A gente tem usado o YouTube cada vez mais para aprofundar. E a TV, curiosamente, para fazer um conteúdo mais picado, um conteúdo mais clipado, né? E aí no YouTube, como você é teu próprio canal, você tem uma autonomia muito maior de pautas. Pode estar todo mundo falando de horta, mas eu posso querer agora falar sobre baunilha, porque eu estou com uma baunilha dando flor na minha casa. E aí eu vou criar essa pauta, embora ela não esteja em lugar nenhum. Nenhum motor de busca esteja atrás dessa pauta. Eu vou ter essa liberdade no YouTube e não vou ter no meu programa do GNT. Então, é bem importante a gente identificar essas coisas, porque elas vão nortear onde você vai estar e o que você vai falar em cada lugar. Eu acho, pelo menos, que isso é fundamental para que você não se sinta pressionado cada vez que abre uma rede social nova, né? Isso faz muito sentido. É que o que a gente vê, às vezes até é uma confusão quando falam influenciadores digitais e criadores de conteúdo que, por consequência, influenciam no mundo digital. Porque se você cria conteúdo, você tem lastro para ir para diferentes formas desse conteúdo. Você acabou de dar uma explanação de como você fala, talvez, sobre a mesma mensagem de diferentes maneiras, quando é por voz, quando é por vídeo, quando é por foto no Instagram. Então, eu acho que isso é a essência do que a gente vê hoje, a criação de conteúdo. E você estava falando que eu concordo também, que não adianta você simplesmente abrir um canal numa rede social nova se você não entende, você não tem, vamos chamar quase que o lugar de fala dentro daquela plataforma social. Eu tive um projeto que não vai fazer mais do que 2 anos, de uma marca que ainda não tinha página de Instagram, por políticas que existem lá da empresa, e eles perguntaram, vocês não conseguem abrir a minha página de Instagram? E eu sempre brinquei falando, a gente pode até abrir, mas você sabia que você está criando um problema para você? Um problema porque se você não sabe o que você vai postar, isso vai virar um problema, porque você vai abrir uma página, você vai ter que criar algum conteúdo, você vai ter que fazer a gestão. Então, ou você entra de corpo e alma, ou é melhor não entrar, porque não dá para pôr o pezinho aí. Rafael, aquela casa na praia, que você vai de vez em nunca, que o mato tá chegando no teto, a piscina tá toda cheia de lodo. Não faz sentido mesmo você ter uma conta em alguma rede se você não vai postar nunca nela, né? Só para estar, né? Exato. Arthur, me fala um pouco, a gente está falando aqui de influenciadores, criadores de conteúdo, como é que é essa estratégia para a Samsung de construção de marca a partir desses influenciadores, ou se existe alguma predileção por uma plataforma social, por um tipo de conteúdo? Bom, eu acho que geralmente quando as pessoas hoje em dia pensam em influencer, eles pensam em alcance, vão atingir mais gente, né? Mas eu gosto de pensar dando um passo para trás. Na verdade, a gente usa muito dos influencers para humanizar a marca, né? Para dar uma cara do seu produto para o público. E dessa maneira, acho que tanto o que a Paula e a Carol falaram, né, de trazer conteúdo relevante e consistente, você faz isso de novo autêntico para certas tribos. O que a gente quer com influencer, na verdade, é traduzir os nossos benefícios para uma tribo específica. Vamos dizer, uma tribo de crianças, né? Ou dos pais das crianças. A gente pode traduzir como que o nosso tablet ajuda na educação, né? Como que você consegue controlar o tempo da criança usando o tablet, que ele pode assistir X minutos de um canal, de um streaming, e depois ele precisa ir para um gaming específico educacional. Então, assim, como que eu consigo traduzir, né, humanizar, primeiro, a minha marca, traduzir os meus benefícios para a tribo correta. Hoje em dia, como a gente estava comentando, acho que a gente não tem específico um canal social de mais relevância. A gente tenta trabalhar em todos, como também a gente colocou aqui, adaptando a nossa mensagem para aquele canal específico. Em termos de mídia, eu acho que hoje em dia as pessoas pensam muito em vídeo, porque é mais dinâmico, porque é mais engajador, mas eu não acho que foto é a coisa do passado. Uma foto bem pensada, um asset estático é duradouro, é uma coisa um pouco mais trabalhada e pensada,
E como a Carol colocou, com a pandemia, a gente viu um aumento de podcasts, né? Pessoas fazendo multitarefas, querendo escutar, querendo aprender alguma coisa e não tem tempo de ficar vendo o conteúdo no smartphone dela ou na TV. Então, a gente precisa realmente se adaptar ao momento e aos canais, entregar o benefício que o seu telespectador, o seu seguidor está buscando. E acho que, como a Carol colocou, acho que é importante realmente ter consistência para a nossa marca. A gente prefere ter consistência do que simplesmente alcance. E também, como a Paula colocou, sem conteúdo, isso passa rápido, a pessoa não absorve. Então, a gente precisa de conteúdo e consistência dentro desses canais. E aproveitando até você para colocar isso para a gente, quando a gente fala de uma empresa como a Samsung e acreditando em influenciadores, isso imagino que não seja restrito ao Brasil, né? Isso já é uma estratégia Latam, global. Exato. Eu estou responsável pelo marketing da América Latina e a gente vê isso em todos os nossos mercados. A gente tem um time chamado Team Galaxy, né, que são contratos de longo prazo para você criar essa consistência, você criar esse laço emocional entre empresa, influenciador e seus seguidores, buscando sempre essas frentes. Conteúdo que engaja e frequência para que a pessoa realmente saiba que aquele influenciador faz parte da empresa, faz parte desse projeto que a gente está criando. Tá. Eu queria ver de vocês, Paula, Carol, sobre a relação com marcas. Como que funciona essas marcas que entram nos canais de vocês, não quando vocês estão nos canais da marca, mas quando elas entram no universo, né, e tomam forma através da voz e do conteúdo, da narrativa que vocês imprimem para as marcas. Se as marcas já chegam também pedindo um tipo de conteúdo, ou se elas têm vindo com uma certa inocência, vamos dizer, e abertura, para que vocês conduzam elas dentro dessas plataformas todas que vocês estão ativas. Tem marcas e marcas, né? Umas chegam com tudo explicadinho, outras com um papel em branco para a gente ajudar a montar, né, a campanha, mas o que mais chega para mim são marcas que eu respeito muito e tento, de alguma forma, incluir ao meu conteúdo sem que fique com cara de propaganda. Eu sempre quis fazer isso no canal. Eu queria ter parceiros e tudo mais, mas eu queria que as pessoas sentissem que aquilo fazia parte do entretenimento também. Então, eu nunca coloco uma propaganda assim com cara de TV no meu canal, porque eu sei que aquilo não vai funcionar. O YouTube, as pessoas podem saltar a propaganda, não é igual a TV. Então, eu busco, de alguma forma, inserir o cliente. Então, como eu gosto de inserir o meu conteúdo, eu simplesmente não aceito qualquer marca. Ela tem que ter a ver com o meu conteúdo também. Por exemplo, uma vez chegou para mim um aplicativo de relacionamentos. Como eu tenho muito público infantil, familiar e tudo mais, eu sei que aquilo não ia se adaptar ao meu conteúdo e as mães também não ia se sentir bem tendo aquilo para os seus filhos, então eu recusei. Então, tenho muito cuidado com o que eu coloco no canal e para que se adapte ao meu conteúdo e também seja relevante para quem está vendo. Eu acho que eu estou dando sorte nos projetos mais recentes, porque as marcas têm me deixado muito à vontade para criar junto. Isso é super rico, eu fiz coisas absolutamente deliciosas com parceiros que eu jamais teria conseguido fazer sozinha. Faz 2 anos a gente fez um projeto de mudar completamente o paisagismo de uma casa, dentro e fora, então vasos na sala, jardineiras no parapeito da cozinha, a gente construiu um quiosque no fundo, usando madeira, usando a palha toda da poda de uma das árvores, a gente cortou um galho que ia cair em cima da casa, e todo esse galho foi triturado, e toda a poda desse galho, as partes grandes foram transformadas em móveis, em mesa, em cadeira, e as partes menores, né, as partes que estavam com mais deterioradas, viraram cobertura para os canteiros. E a gente construiu horta, painel vertical, um lago, colocamos grama. Esse é um projeto que a gente tem o maior carinho de falar sobre ele.
e ele só foi viabilizado graças à ajuda de algumas marcas, né? Então, era um projeto que eu queria fazer, e aí eu bati na porta de marcas que já eram minhas parceiras e falei, vamos fazer junto, vai ficar tão legal. Só que a gente não vai fazer uma coisa rápida, estanque, a gente não vai chega lá, faz tudo rapidão e vai embora, porque uma das coisas mais deliciosas da jardinagem é fruir. A gente está vendo esse movimento durante a pandemia. As pessoas não querem, ao contrário de uma obra que é sujeira, barulho, entra e sai de pedreiro, é um negócio que as pessoas querem que acabe logo, o mais rápido possível. Um jardim, o que as pessoas mais querem é que ele aconteça, que ele exista, para que você acompanhe o crescimento das plantas. Então, eu estava há muito tempo desejando fazer algum projeto que a gente pudesse acompanhar. Não que a gente chega, põe e vai embora, porque eu sempre brinco que o dia zero do jardim, o dia da entrega, é o dia que o jardim está mais feio. Porque as plantas ainda estão mal acomodadas, nada cresceu, as florzinhas estão meio feias. A partir de um mês e meio que ele está pronto e que ele está sendo bem cuidado, tudo se esparrama, as plantas se esticam, os buracos que pareciam meio vazios começam a ser ocupados, elas saem daquele aperto do vasinho e do saquinho e começam a se espalhar. Então, eu precisava contar essa história. Só foi possível graças à marca. Então, de lá para cá, eu tenho buscado fazer cada vez mais projetos desse tipo, de bater muito papo com as equipes de marketing e de comunicação das marcas para a gente pensar os projetos juntos. E eu também percebo que as marcas evoluíram, as marcas também estão vindo menos brifadas para conversar, porque elas começam a entender que cada influenciador ou cada produtor de conteúdo é o senhor da sua audiência, ele conhece a sua audiência melhor do que ninguém. E aí a marca, em vez dela te impor um modelo que vai funcionar para com um produtor de conteúdo para criança, para uma pessoa de make, para uma pessoa de moda, para alguém de jardinagem, ela para e conversa com você. Queremos apoiar, o que a gente pode fazer juntos? E aí, essa é o melhor começo de conversa. Eu tenho percebido que esse é o melhor ponto de partida do mundo, assim, para a gente trabalhar. Todo mundo cresce. Arthur, eu vi você concordando aí. Como funciona isso para a Samsung? Eu acho que a gente realmente está nesse estágio. Eu acho que uma parceria, né? Acho que quando você se relaciona com o influencer, é uma parceria de longo prazo para a gente. A gente tem visto que os melhores conteúdos são conteúdos que são criados juntos, são relevantes tanto para o influenciador e sua base, como para a empresa. Quando fica um lado só, muito, vai lá, produteiro, o engajamento desce, diminui, a gente vê que não há uma aderência grande, mas quando se constrói junto, acho que é muito legal. Eu até tenho alguns exemplos. A Maísa é uma das nossas influenciadoras, a gente conseguiu levar ela para conhecer a Millie Bob Brown. Foi assim, o conteúdo das duas é tão bacana, tão autêntico, que teve um interesse absurdo na geração Z, né? A gente tem uma outra menina chamada Luana Carolina, que ela é focada muito em educação, e ela construiu, a gente tem nossos programas sociais, e ela, sabendo disso, construiu uma narrativa explicando para os seguidores dela, né, um possível tema numa redação, a diferença de assistencialismo para responsabilidade social, inserindo o nosso conteúdo. Então, essas construções conjuntas e autênticas, eu acho que realmente estão fazendo a diferença e é benéfico para todo mundo. Então, concordo 100%. Acho que a criação hoje em dia é conjunta para, de novo, atender muito bem o público do influenciador, que nem ela falou, né, que é o senhor desse público, como também passar a mensagem que a empresa precisa. E resgatando o título do nosso painel aqui, que é sobre algoritmo, eu acho que a gente está falando aqui tudo o que move o algoritmo, porque no momento em que você tem um bom conteúdo, um conteúdo pensado, um conteúdo que realmente ele foi assertivo para aquela audiência, isso está movendo esse ponteiro do algoritmo. Então tem muita pergunta de como é que funcionam os algoritmos. Gente, só sabe quem criou. Então a gente não vai conseguir hackear o algoritmo, o que está na cabeça do Mark Zuckerberg e o time dele. Mas a gente tem todos os indícios e resultados de quando a gente usa o algoritmo a nosso favor. Uhum. Esse projeto, por exemplo, da Maísa com a Millie, que a gente teve a satisfação de tocar juntos,
um post que ela fez com a Mili, ele deu um volume de impressões, que eu não vou abrir aqui por sigilo, e um volume de engajamento muito fora do normal, inclusive com uma série de comentários agradecendo o Team Galaxy, a Samsung, por proporcionar esse encontro. Então, é isso que faz esse conteúdo, ele ganhar vida e a gente fazer o algoritmo trabalhar a nosso favor. Aí a gente está chegando aqui, falta 5 minutos para terminar, mas eu queria, então, na veia do título aí de algoritmo, como é que vocês, Paula, Carol, trabalham isso? Vocês continuam indo 100% no orgânico ou existe já um trabalho de investimento de mídia para que vocês entreguem o conteúdo para mais pessoas? Eu uma vez tentei investir em mídia, mas não se compara ao meu orgânico, não se compara quando eu penso num conteúdo que eu sei que vai agradar meu público, que eles vão compartilhar, que a força deles vão mover o algoritmo, né, de alguma forma, e no boca a boca a gente chega muito mais longe do que pagando, só se você pagar uma fortuna, né, que não é o meu caso, mas o meu orgânico sempre funcionou muito, muito bem. A gente faz todas as postagens no orgânico, mas em época de lançamento de cursos, a gente tem uma base de cursos online de jardinagem, a gente investe bastante em mídia. Então, esse tem sido um crescimento exponencial assim, para o canal. Desde o ano passado a gente está trabalhando com isso, nós demos uma baita sorte de ter esse norte para esse ano, mesmo antes da pandemia. E quando a pandemia estourou, a gente pensou, caramba, danou-se tudo, porque e agora como é que a gente vai fazer com a nossa estratégia de cursos? As pessoas estão preocupadas em emprego, escola para os filhos, eram premissas muito mais urgentes do que cuidar de planta. E a gente ganhou, a gente teve uma surpresa muito grande. Primeiro, porque com mais pessoas em casa, é natural que você queira humanizar aquele espaço. Muita gente mora em apartamentos, né? Em lugares muito exíguos, em kitnets, em apartamentos pequenos, em lugares que são muito claustrofóbicos. Pouca gente tem uma janela que dá uma vista linda para uma paisagem, ou para o mar, ou para uma montanha. A maioria das janelas dá para o prédio vizinho, para um poste cheio de fio, para uma rua barulhenta. Então, as pessoas começaram a buscar as plantas, primeiro porque a planta estava no supermercado durante o começo da pandemia, a gente saía de casa para ir ao supermercado na farmácia e voltava para casa. E aí a planta estava no supermercado. E ela começou a ser a nossa colega de isolamento de muitos de nós, né, que ficamos isolados das nossas famílias, as pessoas mais velhas isoladas dos seus netos e dos seus filhos, os casais separados, né, os namorados separados. Então, esse momento, a planta entra na nossa casa como uma colega de isolamento, a nossa colega de república, quase. E aí, quando a gente foi vendo que a pandemia foi afrouxando um pouco, né, não muito, mas enfim, foi afrouxando um pouco, a planta literalmente enraiza na nossa vida. A gente começa a perceber como é legal você ter um verdinho ali para cuidar, como aquilo entretém. E a gente tomou um baita susto. A gente lançou um curso em março para 25 mil alunos, com mídia paga ajudando, e depois lançamos o mesmo curso em agosto, o mesmo curso, fazendo um investimento de mídia muito parecido, e ele trouxe 310 mil alunos. Isso é uma coisa muito surpreendente. A gente fez lives para 50 mil pessoas em tempo real, né? Ao mesmo tempo, esqueci a expressão que se usa para isso, mas enfim, simultânea. 50 mil pessoas simultâneas falando de planta. Eu ficava chocada, eu olhava os números subindo e falava, gente, não é possível. Óbvio, a gente só conseguiu chegar nesses números graças à mídia paga. Então, é claro que o orgânico segue forte. Se você faz uma boa produção de conteúdo, ele é viralizável, aquilo se espalha, mas a mídia paga te ajuda muito. Então, eu acho que são sempre os dois lados da balança, né? Um colaborando para o outro. Bom, Arthur, para a gente fazer o fechamento, a visão de quem está aí, às vezes, assinando cheque para contratar um influenciador e a gente deixar que o orgânico faça o trabalho ou cruzar isso com a mídia paga? Qual que é a visão? Eu acho que ninguém tem um dinheiro infinito hoje em dia, né? Então, como a Carol colocou, para algumas ações específicas, sim, mídia ajuda, mas você precisa ter esse orgânico, essa
essa consistência de longo prazo, frequência também, para suportar isso. Você precisa fazer esse balanço, porque senão a gente não consegue ficar pagando mídia para todas as postagens, para todos os influencers, não converte, né? A gente trabalha muito com ROI. A gente precisa que o orgânico e a mídia paga se somem para a gente conseguir chegar nos nossos resultados. Mas eu vejo que quando você tem um orgânico, uma estratégia muito pautada, consistente, isso ajuda demais. Daí a mídia também vai ser mais barata, né? Então você vai ter uma eficiência melhor também, tendo essa sua estratégia muito bem montada com o seu público e seu conteúdo. Legal. Eu também sou partidário, não é um ou outro, pode ser um e outro. Exato. E acho que a Carol deu bons exemplos aqui de momentos em que foi no orgânico, outros que foi no pago. Acho que a Paula colocou também gerindo essa estratégia. Bom, para a gente fechar aqui o nosso painel, o algoritmo está on, realmente. Acho que o que a gente percebeu aqui no nosso debate é que onde vale a pena dedicar conteúdo, eu acho que o grande conclusão que nós temos aqui é dedicar tempo em conteúdo de qualidade, é saber da sua audiência, conhecer do seu público, e isso vai fazer com que o algoritmo trabalhe a favor do conteúdo. Vou encerrar por aqui. Obrigado, gente. Paula, Carol, Arthur, foi super bacana aqui, nosso tempo, trocando ideias. Obrigado vocês. Eu que agradeço a companhia de vocês todos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Valeu, a gente agradece parabéns. também o de vocês. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Até. Bom evento. Até mais.